Estamos de volta no segundo bloco do Conexão Popular, hoje falando de cultura, com Márcio Carneiro, que é secretário de Turismo e Cultura aqui do município. Márcio, a gente terminou o primeiro bloco, você estava falando em representação cultural, né? E a gente sabe que Taubaté tem as suas peculiaridades e a gente reconhece de longe quando a gente encontra um taubatiano por aí. Como que você definiria, como que você descreveria essa peculiaridade da cultura taubatiana? Com a palavra caipira. A gente tem que pôr na cabeça, de uma vez para outra, que a ramificação que norteia a cultura taubatiana é o caipira. E quando a gente fala de caipira, as pessoas também interpretam errado. Por exemplo, se não fosse a visão de caipirice de Monteiro Lobato não seria Monteiro Lobato. Se não fosse a visão de caipirice de Mazzaropi não seria Mazzaropi. Aliás, ele conseguiu transformar o ato ser caipira, que é o que eu estava falando da liberação da ninfa no passado, né? Por quê? Porque ele conseguiu se sensibilizar, ele conseguiu ver, culturalmente falando, a disposição e predisposição da personalidade do Vale Paraibano e transformar isso em cinema. E por trás disso, foi um dos grandes homens que se tornou podre de rico, né? Perdoa a expressão, mas é essa a expressão que a gente tem que usar. Em cima do quê? De uma visão. E em cima de qual visão? Uma visão certeira do homem caboclo, do homem caipira. Nós brasileiros, por nós mesmos, já somos uma mistura de povos, né? Não somos povos puros e nunca nem seremos. Então a gente tem que admitir essa situação. Quando eu entrei para assumir a pasta, nós sempre ouvimos falar, eu desde criança sempre ouvi falar Taubaté celeiro de artista, e é mesmo, né? E na contemporaneidade, inclusive, nós temos artistas maravilhosos, não foi só o que passa, não foi só Georgina de Albuquerque que nos representa, não foi Clodomiro de Amazonas, entre outros. Atualmente nós temos artistas espetaculares, e por nós termos esse celeiro de artista, acaba abrangendo, né, demais. Mas a gente tem que enxugar para um caminho. Que caminho é esse? O caipira. Eu acredito que se Taubaté colocar o caipira como não sendo algo pejorativo e entender o caipira como um homem do campo, o caipira também pode colocar um terno e estar falando em qualquer lugar. O caipira também pode subir em algum local e estar explorando as suas palavras em público. O que é ser o caipira, né? Então, eu acredito que a linha que a gente tem que seguir é o caipira. Por exemplo, aqui em Taubaté, nós vamos ter a festa agora da italiana, né? Que é mais caipira do que o povo italiano? Falei isso para eles, que trabalhou em lavoura, que teve a plantação de arroz, a plantação de batata, no caso específico nosso aqui, depois que transformou essa questão da lavoura, da agronomia, foi para uma outra situação, que foi a fabricação de tijolos, e que a união de toda a situação se deu o quê? Se deu uma personalidade da mistura do povo brasileiro com o povo italiano. Especificamente aqui a gente tem a colônia italiana, que tem uma personalidade própria. Aliás, se você for lá, você ainda ouve, eu vou lá para Taubaté resolver algumas coisas, né? Ah, é? Você vai lá para Taubaté? Ué, mas nós não estamos em Taubaté. Não, nós estamos em Quiririm. Eu acho isso muito legal, entendeu? Mas por quê? Porque teve uma questão de norteação caipira. Então, se você for para analisar o nosso mercado municipal, a representação do mercado municipal, que é a cultura também, né? Toda aquela questão ali, caipira. Então, a partir do caipira, o caipira ele abre ramificações, né? E essas ramificações vão para vários pontos culturais. Então, eu acredito que assim, assumir ser caipira, esse é o ponto para que Taubaté seja uma referência na cultura, não só do Vale do Paraíba, como no Brasil. Mas, Márcio, você acha que os taubatianos ainda abraçam essa cultura do caipira com tanta globalização, com tanta informação que vem de fora, e às vezes o brasileiro tem essa mania de preferir o que vem de fora? Exatamente. E tem também a questão que você mesmo citou, a forma pejorativa de colocar isso, né? Porque, infelizmente, da mesma forma que acontece com o índio,
já recebe de uma forma pejorativa, não, o caipira, o índio. E é o contrário, né? Porque tem uma riqueza cultural, riqueza intelectual muito grande, né? Então tem esse desafio. Muito, muito. Tanto que, assim, eu até me coloco, né, como uma personificação de tal do que eu tô falando. Gente, eu sou caipira, né? Várias vezes vão me ver de chapéu, acho que vocês mesmos já me viram, né? Várias vezes, inclusive em sessões solenes da vida, tô lá com o meu chapéu para poder tentar quebrar essa ideia. Eu não sei nem que se pode se chamar de paradigma ou de crença mesmo, você está entendendo? Mas essa crença. Taubaté, ele foi construído dentro dessa situação, né? E depois com acho que a vinda da universidade, né? Que vieram povos de fora e que misturou mais um pouco ainda o povo taubatiano, ainda se distanciou um pouco dessa questão do caipira, né? Por isso eu acho a importância de você laçar de volta a cultura caipira, trazer para junto da secretaria, no caso, e a gente está trabalhando as ramificações, mas com um norte, né? A partir do momento que a gente tem esse norte, a gente consegue tecer novas coisas. E foi a partir daí que a gente conseguiu fazer uma modificação, eu acredito que deva ter sido benéfica, na Festa Imaculada, por exemplo, né? Que nós conseguimos trazer situações temáticas dentro da caipirice, né? A própria festa de Quiririm, entre outras coisas que a gente tem muita novidade ainda para acontecer esse ano, como a festa do Firmino, que é puramente cultura africana, que a gente vai fazer esse ano em dezembro, mas com norte de caipira. Então a gente tem que ter aquela linha para que a gente não se escorregue, né? Eu estudei um pouco sobre a cultura paulista. Eu acho que aqui sintetizou tudo o que eu penso. Primeiro, é a contribuição do Vale do Paraíba, especial Taubaté, para a cultura do estado de São Paulo. E agora, Taubaté tem um problema que eu acho que só ela pode resolver. Porque, na minha opinião, eu não sou nascido aqui na região, e eu vejo hoje o caipira, muito mais caipira e sem preconceito, sem problema nenhum em se autoproclamar caipira, no interior paulista. Bauru, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, todo o interior de São Paulo, ele é caipira e não tem problema, a atitude dele é caipira. Ele não tem, né? Quando a gente falou em sotaque. Piracicaba, exatamente. E o taubatiano, que é a raiz de toda essa cultura, hoje eu sinto realmente que tem um preconceito na cidade em relação ao caipira. Eu acho que vocês, a cultura que tem que resolver isso daí. Eu acredito mesmo. Só que tem uma outra coisa. Eu acho que é pela influência das duas cidades e pela Dutra. Eu tenho essa... Deve ser. Porque, por exemplo, outras cidades como São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru, eles têm universidade do mesmo jeito, universidades grandes, e não tem esse conflito. Mas eu já ouvi falar também que é fora do eixo, Rio-São Paulo. Fora do eixo. Existe uma ideia que Taubaté é muito aristocrática. Talvez isso influencie um pouco também com a ideia de somos os reis do café. Teve essa concepção que briga com a ideia de não sou caipira. Isso. Ela é uma região mais nova. O que você falou do italiano é a pura verdade. Italiano, quando chegou aqui ao Brasil, que eles começaram a explorar a região oeste, noroeste do estado, a maioria era italiano pobre, eles não comiam macarrão. Era polenta com frango caipira, polenta com polastro. Toda a região, a cultura de comida italiana está ligada a isso aí. Exatamente. Hoje não, ela é mais elitista. Se você for analisar bem, até na época do escravocrata, né? Da escravidão, para melhor dizer, a gente percebe que tinha lá os senhores, mas que eles sempre davam uma escapadinha para comer a feijoada, né? Sempre davam uma escapadinha para dar uma olhadinha na capoeira. Então não tem como dizer que a gente foi tão separatista assim. Eu acredito que a gente separou por ego, por uma questão, porque a Taubaté ainda tem a questão de que família que você é, não é? Qual o nome da sua família, né? Como se isso te representasse até em questão de índole. E não é assim, né? Então eu acredito que a cultura, ela tem sim
se movimentado para poder, eu não digo destruir esse pensamento, porque destruir pensamento a gente estaria destruindo um ato cultural também, né? Mas de tentar inserir na cabeça do taubatiano aquilo que de fato ele é, né? Por isso nós colocamos lá e foi muito bem-vindo e cresceu de uma maneira assim absoluta o tal do Café com Viola. E a gente sempre teve interação. Hoje eu fico muito feliz que eu vejo pessoas, cantores de ópera, participando do Café com Viola. Assim como eu vejo os nossos senhorinhos que tocam viola caipira participando dos nossos projetos de música erudita e essa mistura. Eu acredito que é cedo falar ainda, mas eu penso cá comigo que de 2 anos para cá nós conseguimos fazer uma mistura para o nascimento de uma nova personalidade cultural aqui na cidade, né? Eu acredito que a gente está no caminho. Eu espero sinceramente que dê continuidade quem for entrar no próximo governo, porque isso a cidade só tem a levar créditos, só tem a ganhar. Porque como vocês mesmos disseram, qualquer esquina você se esbarra com um artista aqui em Taubaté, seja da área de música, da área tecnológica, inclusive, porque eu acho que até a parte de tecnologia é artista que faz, porque tem que ter uma criatividade para montar um slogan, entre outras situações, da parte de artes plásticas. Então eu acredito que esse conversê começou a acontecer mais de 2 anos para cá. E eu acredito que daqui a 2 anos, numa conversa, se a gente voltar a ter essa conversa, vai ser diferente, porque o caldeirão tá tomando prumo agora, viu? Então a gente vai para mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta continuando esse bate-papo aqui. Não sai daí.